Série Apocalipse, terceira temporada, capítulo 14. O Cordeiro e os seus remidos no Monte Sião. Então, olhei e vi, diante de mim, o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião. E junto a ele 144.000, que traziam, escritos na testa, o nome dele e de seu pai. Ouvi um som do céu, como o barulho de um temporal, e o estrondo de um grande trovão. O som que ouvi era como de harpistas, que tocavam suas harpas. Cantavam um cântico novo, diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000, os que foram comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são puros. São os que seguem o Cordeiro, aonde quer que vá. Foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. Mentira alguma saiu de sua boca, pois são irrepreensíveis. Os 3 anjos proclamam os juízos de Deus. Vi outro anjo que voava pelo meio do céu e trazia um evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra e a toda a nação, tribo, língua e povo, proclamando em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O segundo anjo seguiu, dizendo: caiu a grande Babilônia, que deu de beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Seguiu-os ainda o terceiro anjo, proclamando em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus, preparado no cálice da sua ira, sem mistura. E será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todos sempre, e não tem repouso nem de dia, nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, nem aquele que recebe o sinal do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, felizes os mortos que, desde agora morrem, no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de seus trabalhos, pois suas obras os acompanham, a ceifa e a colheita das uvas. Olhei e vi uma nuvem branca diante de mim, e sobre a nuvem estava assentado alguém semelhante a um filho de homem, com uma coroa de ouro sobre a cabeça e uma foice afiada na mão. Então, outro anjo saiu do santuário e clamava em alta voz ao que estava assentado sobre a nuvem: passa a tua foice e ceifa, porque o tempo de ceifar chegou, pois a terra já está madura para a colheita. Assim, aquele que estava assentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Ainda outro anjo saiu do santuário no céu, também com uma foice afiada, e do altar saiu outro anjo com poder sobre o fogo, e clamou em alta voz ao que estava com a foice afiada: passa tua foice afiada, e colhe os cachos da vinha da terra, pois as uvas já estão maduras. O anjo passou sua foice pela terra, colheu as uvas da vinha e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e dele saiu sangue até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Série Apocalipse, terceira temporada, capítulo 15. Os 7 anjos com as 7 taças, cheias das últimas pragas. Ainda vi no céu outro sinal, grande e admirável: 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois nelas a ira de Deus se consuma. Vi algo como um mar de vidro misturado com fogo, e os que haviam vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome, estavam em pé junto ao mar de vidro com harpas de Deus. Eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Todo-Poderoso.
Deus, justos e verdadeiros, são os teus caminhos, ó Rei das nações. Senhor, quem não te temerá, e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Depois disso olhei, e abriu-se o santuário, o tabernáculo do testemunho, no céu. E do santuário saíram os 7 anjos com as 7 pragas, estavam vestidos de linho puro e resplandecente, e usavam faixas de ouro na altura do peito. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira do Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário encheu-se da fumaça da glória e do poder de Deus, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Série Apocalipse, 3ª temporada. Capítulo 16. Continuação do capítulo 15. Ouvi uma forte voz, que vinha do santuário, e dizia aos 7 anjos: Inde derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então, o primeiro anjo foi e derramou sua taça sobre a terra, e apareceram feridas malignas nos homens, que levavam o sinal da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou sua taça no mar, que se transformou em sangue como de um morto, e todo ser vivente que estava no mar morreu. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes das águas, que se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizer: Justo és tu, que és e que eras, o santo, porque julgaste estas coisas. Pois derramaram o sangue de santos e de profetas, e tu lhes tens dado sangue. Para beber são merecedores. E ouvi uma voz do altar que dizia: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, os teus juízos são de fato verdadeiros e justos. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido queimar os homens com fogo. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e, de tanta agonia, os homens mordiam a própria língua. Por causa de sua agonia e de suas feridas, blasfemaram contra o Deus do céu, e não se arrependeram de suas obras. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água do rio secou, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos impuros, semelhantes a rãs. Esses espíritos são os de demônios que operam sinais. Eles vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eu venho como ladrão. Feliz aquele que está alerta e tem consigo suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. O sétimo anjo derramou sua taça no ar, e do santuário saiu uma alta voz vinda do trono, que dizia: Está feito. Houve relâmpagos, estrondos e trovões. Houve também um grande terremoto, tão forte como nunca havia ocorrido desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade partiu-se em 3, e as cidades das nações caíram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes desapareceram. E do céu caiu sobre os homens um pesado granizo. As pedras pesavam quase 58 quilos e 900 gramas, e os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga de granizo, pois sua praga era destruidora. Série Apocalipse, 3ª temporada. Capítulo 17. A queda da Babilônia, a visão da grande prostituta, montada sobre a besta. Um dos 7 anjos que traziam as 7 taças veio e me falou: Vem, eu te mostrarei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Os reis da terra se contaminaram com ela, e os seus habitantes se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então
ele me levou em espírito até um deserto e vi uma mulher montada sobre uma besta vermelha, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de vermelho, enfeitada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e segurava na mão uma cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da prostituição. E na sua testa estava escrito um nome, simbólico: a Grande Babilônia, mãe das prostituições e das abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e dos mártires de Jesus. Ao vê-la, fiquei muito espantado. Então, o anjo me disse: por que te espantaste? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a leva, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era, e já não é, todavia está para subir do abismo e irá para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta que era e já não é, mas voltará. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. São também 7 reis. 5 já caíram. Um existe e o outro ainda não veio. Quando vier, deve permanecer por pouco tempo. A besta, que era e já não é, também é o 8º rei. Está entre os 7 e irá para a perdição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade, como reis, durante 1 hora, juntamente com a besta. Eles têm o mesmo propósito e entregarão à besta seu poder e autoridade. Combaterão contra o Cordeiro, que os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Os que estão com dele, os chamados, eleitos e fiéis, também vencerão. E disse-me ainda: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres e a besta que viste odiarão a prostituta. Eles a deixarão desolada e nua e comerão sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus lhes pôs no coração que executassem o intento dele, chegassem a um acordo e entregassem seu reino à besta, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Série Apocalipse, 3ª temporada. Capítulo 18. A queda da Babilônia, lamento sobre a terra. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele clamou em alta voz: caiu a grande Babilônia, e tornou-se morada de demônios, lugar de todo espírito imundo, e de toda ave impura e abominável. Porque todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se contaminaram com ela, e os comerciantes da terra se enriqueceram à custa de seu luxo excessivo. Ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorrais nas suas pragas, porque seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das maldades dela. Retribuí-lhe de acordo com o que ela vos deu, em dobro, conforme as suas obras. Dá-lhe bebida em dobro no cálice em que ela vos deu de beber. Causar-lhe tanto tormento e tristeza quanto a glória e o luxo que ela buscou para si, pois no coração ela diz: estou assentada como rainha, não sou viúva, e de modo algum passarei por tristeza. Por isso, no mesmo dia, virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome. Ela será destruída no fogo, pois o Senhor Deus, que a julga, é forte. Os reis da terra, que com ela se contaminaram e viveram em luxo, chorarão e prantearão por ela, quando virem a fumaça do seu incêndio. Ficarão de longe, com medo do tormento dela, e dirão: ai, ai da grande cidade, Babilônia, a cidade forte,
pois numa só hora veio o teu julgamento. Os comerciantes da terra chorarão e lamentarão por ela, pois ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho. E toda espécie de madeira aromática, e todo objeto de marfim, de madeira muito preciosa, de bronze, de ferro e de mármore, e canela, especiarias, perfume, mirra e incenso, vinho, azeite, flor de farinha e trigo, bois, ovelhas, cavalos e carros, escravos e até almas humanas. Também desaparecerão os frutos que a tua alma cobiçava, todas as coisas delicadas e suntuosas desaparecerão e nunca mais serão encontradas. Os que vendem essas coisas e se enriqueceram com elas ficarão de longe, com medo do seu tormento, chorando, lamentando-se e dizendo: ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, de tecido vermelho e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Pois numa só hora foram destruídas tantas riquezas. Todos os pilotos, todos os que navegam para qualquer porto, todos os marinheiros e todos os que trabalham no mar ficarão de longe. E, olhando para a fumaça do seu incêndio, clamarão: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E jogarão pó sobre a cabeça, e clamarão, chorando, lamentando-se, e dizendo: ai, ai da grande cidade, por causa de suas riquezas, todos os que possuíam navios no mar se enriqueceram, e em apenas uma hora foi destruída. Exulta sobre ela, ó céu, exultai também vós, santos, e apóstolos e profetas. Porque Deus julgou a vossa causa contra ela. Um forte anjo levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e jogou-a no mar, dizendo: a grande cidade da Babilônia será jogada com a mesma força e nunca mais será achada. Em ti não se ouvirá mais o som de arpistas, de músicos, de flautistas e de trombeteiros. E nenhum artífice de arte alguma se encontrará mais em ti, e em ti não se ouvirá mais o ruído de moinho. A luz da candeia não mais brilhará em ti, e a voz do noivo e da noiva não se ouvirá mais em ti, pois teus comerciantes eram os nobres da terra, e todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Nela foi encontrado o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Série Apocalipse, terceira temporada. Capítulo 19. A queda da Babilônia, alegria e triunfo no céu. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma forte voz, como de uma imensa multidão, que dizia: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Pois seus juízos são verdadeiros e justos. Ele julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Outra vez disseram: Aleluia! A fumaça que sai dela sobe pelos séculos dos séculos. Então, os 24 anciãos e dos 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que está assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! E do trono saiu uma voz que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Também ouvi uma voz, como a de grande multidão, como o som de muitas águas, e fortes trovões, que dizia: Aleluia! Porque o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou o momento das bodas do Cordeiro, e sua noiva já se preparou. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E me disse: Escreve: Felizes os que são chamados à ceia das núpcias do Cordeiro. Disse-me ainda: Estas são as verdadeiras palavras de Deus.
Então lancei-me a seus pés, para adorá-lo, mas ele me disse: Olha, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vitórias de Cristo contra a besta e contra o falso profeta. Então, vi no céu aberto um cavalo branco, e seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo sobre a cabeça. Trazia muitas coroas e tinha um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue e seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a coxa, traz escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo em pé no sol que clamava em alta voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes a carne de reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos e de seus cavaleiros. Sim, a carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e seus exércitos reunidos para atacarem o cavaleiro e seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que realizou diante dela os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram jogados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram da carne deles.